Fala galera ligada no canal Revolução, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito da verdadeira satisfação, ou do que nos conduz à felicidade. Nós sabemos que muitas pessoas falam a respeito de felicidade, não é? Ou procuram coisas que venham preencher o seu vazio interior. Mas muitas delas não sabem que esse vazio só pode ser preenchido genuinamente por Deus. E eu gostaria de falar sobre isso hoje, sobre aquilo que pode nos conduzir à felicidade ou à genuína satisfação. Bom, e lá no livro de João, capítulo 4, a Bíblia fala a respeito de uma mulher, né, que a Bíblia chama de mulher samaritana. E a partir do versículo 1 diz que Jesus, ele saiu da Judéia e ele estava indo em direção à Galileia. Mas ali no versículo 2, a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. De alguma maneira, Jesus foi impulsionado a ir para aquele lugar. E a Bíblia diz que ao chegar ali, os seus discípulos saíram para comprar comida e ele foi a um poço que havia em Samaria chamado Poço de Jacó. E ao chegar naquele lugar havia uma mulher, como eu disse, que a Bíblia chama de mulher samaritana, que ao meio-dia havia saído para beber água. A Bíblia diz ali que era a hora sexta, não é? Mas que nós sabemos que era ao meio-dia. E naquele momento Jesus se aproxima daquela mulher e diz a ela: dá-me de beber dessa água. E naquele momento ela se assustou e ela perguntou para Jesus: como sendo tu judeu, não é? Pede de beber a mim, não é? Fala comigo que sou uma mulher samaritana. Porque a Bíblia diz que os judeus não falavam com os samaritanos. E naquele momento Jesus disse para aquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede de beber, na verdade você me pediria e eu te daria água viva. E naquele momento ela, imagino que ficou perplexa diante daquele argumento de Jesus, daquele que ele disse, e ela diz para ele: da onde porventura é possível tirar água viva? Desse poço aqui não seria possível. E ela pergunta: você por acaso é maior do que Jacó, que nos deu esse poço? Então onde nós devemos adorar a Deus? É nesse monte, aqui, acolá? E Jesus diz para ela: olha, isso não importa. A questão é que aquele que beber dessa água que você está bebendo, ele voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Logo depois o texto diz ali que Jesus a pede para trazer o seu marido, não é, para provar daquela água que ele se referia. E ela disse: não, Jesus, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: você disse bem, não tenho marido, porque na verdade você já teve 5 maridos e esse que você agora tem, ele é amasiado a você, não é o seu marido genuinamente. Bem, por que nós estamos falando a respeito desse texto? Qual a relação que ele estabelece com aquilo que eu gostaria de falar, que é satisfação ou a verdadeira felicidade? Bem, a água na qual que Jesus se referia ali, é perceptível que não era uma água natural. Jesus estava se referindo a uma água espiritual. Mas sempre que eu falo desse assunto, eu digo o seguinte: imagine se houvesse uma água que nós bebêssemos que matasse por completo a nossa sede, na qual nós nunca mais precisaríamos beber água, nunca mais tivéssemos sede. Seria muito bom, eu imagino, porque quantas vezes nós estamos em determinados lugares, nós temos sede, mas não podemos beber água. Seria muito bom. Mas Jesus, como eu disse, ele não está se referindo a uma água natural, mas uma água espiritual. E o que significa essa água que Jesus estava se referindo? Essa água, ela significa um relacionamento com Deus. Só aquele que estabelece um genuíno relacionamento com Deus pode provar da verdadeira satisfação, pode, de fato, preencher o vazio que há dentro de si e pode alcançar a genuína felicidade. E com base em que nós podemos dizer isso? Então existem alguns princípios nesse texto que nós observamos que nos levam a perceber que essa água significa um relacionamento com Deus e que é ela que produz a genuína satisfação. Então, o primeiro princípio que nós vemos nesse texto é que aquele que nunca bebeu da água da vida, ele é insatisfeito. Então, aquele que nunca provou genuinamente dessa água a qual Jesus se referia, ele não consegue ter
uma genuína satisfação, ele não consegue ter verdadeiro prazer em nada do que ele faz. Todos nós possuímos um vazio interior, né, que necessita ser preenchido. E aquele que não conhece a Deus, a Bíblia diz que esse vazio é do tamanho do próprio Deus. Bem, essa mulher, ela é um reflexo disso. Ela foi até aquele poço ao meio-dia. O que é mais interessante é que, por que aquela mulher ela não foi mais cedo pegar água? Provavelmente as outras pessoas que buscavam água naquele poço iam pela manhã ou entardecer. Mas ela foi justamente ao meio-dia, e é o horário em que o sol está mais quente. Então eu imagino que uma pessoa que tem ali os seus afazeres de casa, que tem ali a sua rotina, provavelmente não sairia de casa justamente no horário mais quente, que era meio-dia. Mas por que ela saiu naquele horário? Ela saiu porque, na verdade, ela era uma mulher vazia, uma mulher que necessitava ser preenchida. Eu me lembro quando eu era criança, ou adolescente, muitas vezes eu saía de casa nesse horário. Então, às vezes, a pessoa que, quando é mais jovem, ela não tem muito essa noção. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós percebemos que meio-dia não é um bom horário para sair. Mas o grande problema é que aquela mulher era vazia. E nós percebemos isso também porque ela foi uma mulher que se casou 4 vezes. Casamento não é uma coisa fácil. Existem muitos problemas, existem muitas circunstâncias que necessitam ser tratadas. Coisas difíceis às vezes. Mas aquela mulher, na sua insatisfação, ela buscava, através dos relacionamentos, preencher um vazio que havia dentro dela. Mas a questão aqui é que há um vazio no coração de todo homem. No caso daquela mulher, ela tentava preencher com coisas a fazer, ela tentava preencher com relacionamentos. Mas eu te pergunto, e você? Com o que você tenta preencher o vazio que há dentro do seu coração? Com o que você tenta preencher essa insatisfação que há dentro de você? Tudo que nós fazemos, nós podemos dizer que é para tentar preencher esse vazio que há dentro de nós. Então as pessoas vão em festas, as pessoas elas buscam em relacionamentos, elas buscam no dinheiro, muitas vezes no trabalho. Elas buscam, por todos os meios preencher esse vazio que há dentro delas. Mas nós entendemos que somente Deus pode preencher esse vazio realmente. Só o Senhor pode preencher por inteiro o nosso coração. E quando Deus preenche o coração de alguém, o vazio que há dentro de alguém, tudo perde o valor. As outras coisas se tornam pequenas, porque a presença de Deus nos nossos corações, ela é infinitamente maior do que qualquer coisa que se pode imaginar. Não há nada que se possa fazer para preencher esse vazio. Só Deus pode preencher. O segundo princípio que nós vemos aqui é que a religião não substitui a água viva. Então, como eu disse, a água viva é um relacionamento com Deus. Aquela mulher era uma boa religiosa. Ela até fazia coisas boas, ela fazia boas obras, provavelmente. Ela conhecia da religião. Tanto é que ela perguntou onde se deveria adorar. Ela perguntou a Jesus se ele era maior do que Jacó. Ou seja, ela conhecia um pouco da religião. Mas conhecer a religião é diferente de conhecer a Deus. Religião não tem o poder, a capacidade de saciar o vazio que é no nosso interior. Um religioso, ele até participa de reuniões, ele até muitas vezes faz coisas boas, mas a sua religião não é capaz de suprir esse vazio que há dentro dele. Na verdade, a religião ele é um conjunto de regras que não muda a vida de ninguém. É fazer coisas como se fosse um robô, uma máquina, mas sem ter a presença de Deus realmente ali. Então nós vemos que as pessoas com quem Jesus era mais duro na Bíblia era com os fariseus. Os pecadores arrependidos ele tratava com amor, mas os religiosos da época, que eram os publicanos e fariseus, ele tratava de maneira dura, porque ele sabia que a religião produzia nada mais, nada menos do que morte. Não produzia vida, não produzia alegria nas pessoas, não produzia o genuíno prazer. E Jesus mesmo disse que certa vez havia um publicano e um fariseu orando. O publicano dizia na sua oração, Senhor, eu não sou digno nem mesmo de levantar a minha cabeça para me referir ao Senhor. Estou aqui arrependido dos meus pecados. Eu te peço, perdoa-me. Mas o fariseu, ele dizia, Senhor, tu sabes que eu guardo todos os seus mandamentos, que eu tenho feito tudo da maneira correta, que eu sou digno do meu perdão, que eu sou digno de estar em sua presença. E ele pediu para que Deus o abençoasse ali. E Jesus pergunta, qual desses dois foi justificado? O publicano ou o fariseu? E ele diz, foi o publicano. Porque o publicano demonstrou genuinamente uma atitude de arrependimento. Ou seja, o religioso ele não se arrepende genuinamente. Ele não busca a Deus verdadeiramente. Ele só participa de ritos, de reuniões. Ele participa de momentos ali, talvez até com a intenção de buscar a Deus, mas ele não consegue alcançá-lo. Porque ele não entendeu que o que produz a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade, é um relacionamento genuíno com Deus.
O terceiro princípio que nós vemos nesse texto é que a nossa visão ela fica obscurecida quando nós não provamos da água viva. Quando uma pessoa não conhece a Deus genuinamente, nós podemos dizer que tudo é cinza. As coisas não têm o seu devido valor, não têm a mesma proporção de alegria e de satisfação do que para uma pessoa que provou de fato dessa água viva. Então existem muitos impedimentos para uma pessoa buscar e encontrar a Deus genuinamente. Nós podemos citar o tradicionalismo, aquela pessoa que ela fez a mesma coisa a vida inteira e quando nós propomos para ela, olha, você pode ter um novo relacionamento com Deus, ela diz, não, eu fiz assim a minha vida toda e não é agora que eu vou mudar. Nós podemos dizer que a indisposição, a desmotivação, feridas do passado, nós poderíamos citar inúmeras coisas que impedem uma pessoa de buscar a Deus. Mas por quê? A sua visão fica obscurecida quando ela não tem um relacionamento genuíno com Deus. Se é o seu caso, você precisa se entregar por inteiro a Deus. Quando você fizer isso, pode ter certeza que sua visão ela vai ser alargada, você vai ter uma nova percepção das coisas, porque você vai poder desfrutar de um genuíno relacionamento com Deus. Um outro princípio que nós percebemos nesse texto é que quem bebe dessa água nunca mais quer beber outra. Jesus, ele nos sacia por inteiro. Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e passa a desfrutar de um genuíno relacionamento com Deus, ele se sente plenamente satisfeito. A sua sede pelas coisas dessa vida, a sua sede espiritual é completamente saciada. O mundo, ele não consegue saciar a nossa sede. As coisas dessa vida, na verdade, só produzem mais sede. É como a água do mar. Se você já foi à praia, você sabe, se você bebe da água do mar, aquela água não é capaz de saciar a sua sede, porque, na verdade, ela é salgada, ela produz ainda mais sede. Da mesma forma, é o mundo. Então, quando você busca provar nas coisas do mundo, saciar essa necessidade, essa insatisfação que há no seu coração, o resultado é ainda mais sede, é ainda mais insatisfação. E só pode provar dessa água viva realmente quem se entrega por inteiro, quem busca a Deus completamente. O quinto princípio é que você precisa beber dessa água hoje. Sabe, se você ainda não provou dessa água viva, ou seja, se você ainda não desfruta de um relacionamento genuíno com Deus, basta você orar, você buscar a Deus, onde você estiver, que Ele irá te ouvir e com certeza você vai poder desfrutar desse relacionamento. Você vai poder desfrutar de uma nova vida. Isso fala também de redefinir o seu projeto de vida. Eu te pergunto, será que a maneira como você tem vivido tem produzido genuína satisfação, alegria em você? É natural que em um momento nós venhamos nos sentir desanimados, desmotivados por conta de circunstâncias que não acontecem como nós gostaríamos. Mas é muito ruim quando nós vivemos uma vida de completo desânimo, uma vida onde você não desfruta genuinamente da verdadeira alegria que Cristo pode te dar. Mas hoje você pode ter uma experiência com Deus, uma experiência onde você se entrega a Ele e Ele entra no seu coração e Ele faz tudo novo na sua vida. E você pode desfrutar de uma vida genuinamente feliz, uma vida genuinamente completa, saciada por Deus. Se você ainda não teve essa oportunidade, eu quero te convidar a entregar a sua vida completamente a Deus. E você verá Ele agindo na sua vida, você verá as circunstâncias sendo mudadas, você verá a sua vida tendo genuína satisfação, genuína alegria. Fica essa palavra para que você possa de fato guardá-la no seu coração e para que a sua vida seja mudada. Continue assistindo os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, coloque um gostei aqui, que com certeza outras pessoas vão poder ver esse vídeo. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, que você possa viver uma vida de genuína satisfação.